Olá, seja muito bem-vindo ao canal República da Capivara. Hoje eu trago mais um vídeo para vocês aqui sobre a série que eu já tenho trazido aqui no canal, né? Sobre perdidos no mato. História de pessoas que se perderam no mato e, em alguns casos, se salvaram e outras vezes, infelizmente, perderam a vida. E hoje eu trago uma história positiva, uma história de uma mulher que se perdeu numa floresta lá no Havaí. Parece meio estranho, né? O Havaí são ilhas, mas lá tem floresta grande o suficiente para uma pessoa se perder. Então hoje eu trago a história da Amanda Heller. Ela, uma mulher de 27 anos, fisioterapeuta, saiu para fazer uma trilha, uma caminhada de cerca de 5 quilômetros e acabou se perdendo. E ficou 2 semanas na floresta até ser encontrada. Então eu vou fazer o relato para vocês aqui hoje dessa história de sobrevivência na mata. Então Amanda Heller planejava fazer essa incursão na mata, né? Na floresta para meditar. Ela era professora de yoga e fisioterapeuta, então o plano dela era meditar na floresta. E ela então planejou essa caminhada de 4,8 quilômetros. Isso aconteceu no dia 8 de maio de 2019. E ela deixou no estacionamento da reserva florestal Macauo, o celular, né? Ela deixou um celular no carro e uma garrafa d'água também, coisas que são muito importantes para se fazer uma trilha, né? Então esse é o primeiro aspecto que a gente nota aí, a, a pouca experiência dela em fazer trilhas, né? Em conhecer coisas que são essenciais. Então ela deixou o carro estacionado lá no estacionamento dessa reserva, que fica, na verdade, essa reserva fica no norte do Maui, que é uma das ilhas do arquipélago do Havaí. O Havaí é um arquipélago aqui nos Estados Unidos, na região tropical dos Estados Unidos, e são várias ilhas que compõem o arquipélago do Havaí. E ela disse que normalmente tem um bom senso de direção, mas depois de parar para meditar, ela não conseguiu encontrar o caminho de volta para o carro. Então ela pretendia fazer essa pequena caminhada de cerca de 5 quilômetros, fazer meditação e voltar. Só que é muito interessante, quando você está fazendo uma trilha, você tem a tendência de achar que conhece o caminho de volta. Porque quando você está andando, você está olhando para frente. Tudo que está para trás você não viu ainda. E esse é o caminho de volta. Então o caminho de volta numa trilha, ele é desconhecido se você nunca passou por ali. Porque você só vê o que está na sua frente. E quando você volta, o caminho é outro. Porque aquela visão que você tinha, aliás, a visão que você tinha era da frente. Você não tinha visão do que estava atrás. Então é uma outra trilha. Quando essa moça, Amanda, ela saiu da trilha para fazer uma meditação, quando ela voltou para a trilha, ela não sabia mais onde ela estava. Ela não sabia a direção a qual ela deveria tomar, porque ela não conhecia a trilha. E os caminhos são diferentes para quem vai e para quem vem. E uma simples caminhada de 5 quilômetros se transformaria em uma luta de 2 semanas pela vida. Sua família relatou seu desaparecimento logo no dia seguinte, quando ela não voltou para casa. As autoridades estaduais elas conduziram a busca por 72 horas. Depois os esforços eles recaíram, né, sobre depois dessas 72 horas, os esforços de busca foram feitos por voluntários que se ofereceram para buscar a moça que estava perdida na mata. Alguns deles nunca a conheceram, disse ela, e isso mostrou o verdadeiro significado da família, do cuidado com os vizinhos e do aloha, né? Que é o cumprimento lá dos havaianos. A reserva de Macauo, ele tem mais de 2.000 acres e essa reserva é cercada por milhares de acres de florestas densas, cheias de ravinas íngremes, né? Rochas de lava que muitas vezes são muito perigosas, né? Porque são pontiagudas, são florestas, rochas de lava são rochas recentes, né?
o Havaí, né, de modo geral, tem muitos vulcões. E essas rochas são recentes e elas são muito cortantes, né, por serem rochas recentes. Elas sofreram pouca ação do tempo, do vento, da chuva, logo elas têm muitas partes cortantes. Então é muito perigoso andar por esse tipo de terreno, né, com rochas de lavas. Então ela tinha muitas samambaias gigantes, vegetação densa e que muitas vezes deveria ser cortada com facão, instrumento que obviamente ela não tinha. Amanda pretendia fazer uma curta caminhada, uma que ela já havia feito antes. Então ela já conhecia o ambiente. Então não era um local desconhecido para ela. Mas mesmo assim ela se perdeu. Ela saiu do caminho em determinado momento para meditar e quando retomou a caminhada, deu meia volta e perdeu a direção. É aquilo que eu já tinha falado. Então o caminho que você vê que está na sua frente não é necessariamente o caminho que você tem para trás. Logo ela ficou perdida. E ela disse: eu queria voltar por onde vim, mas meu instinto estava me levando para outro caminho. E tem um instinto muito forte. Então eu disse, meu carro está perto daqui. Vou continuar até chegar lá. Então, na verdade, ela tomou o caminho contrário. Ela estava sem o celular, como eu já tinha dito no começo. Ela deixou o celular, a água, no carro. Um celular podia servir para guiá-la, né? Ela estava perto da civilização. Estava num raio ali de 1.500, 2.000 metros. Então, nesse raio de 1.500, 2.000 metros, ela poderia facilmente retornar para o seu carro. Mas ela fez exatamente ao contrário. Ela foi caminhando na direção contrária ao carro e acabou se afastando muito. Amanda estimou que ela caminhou continuamente das 10h30 até por volta da meia-noite, ou seja, ela caminhou mais de 12 horas, cerca de 14 horas, naquele primeiro dia, em busca de seu carro. Então a caminhada que ela deveria fazer em umas 2 ou 3 horas, ela acabou caminhando por mais 14 horas, adentrando, né? Se enfiando por dentro da floresta desconhecida. Ela não conhecia aquela parte da mata, com certeza. A mesma determinação que ela sentia para caminhar a pressionava a permanecer viva. Ouvi uma voz que dizia: se você quer viver, continue, disse ela. E assim que eu duvidasse de minha intuição, eu tentasse seguir um caminho diferente do que a voz me dizia, algo me pararia. Um galho cairia sobre mim, eu daria uma topada com o dedão do pé ou tropeçaria. Então eu pensei: ok, só há um caminho a percorrer. E continuou em frente, continuou andando, achando que ia chegar onde seu carro estava estacionado. As temperaturas na área podem cair muitos graus à noite, com alta umidade, neblina fria, chuvas frequentes. Amanda usava uma regata fina e calças de yoga capri. Ela havia deixado sua garrafa de água, seu celular, sua carteira no carro, levando muitos a acreditar que ela havia sido sequestrada, ou pior. Mas a jovem disse que não havia levado essas coisas porque planejava ficar fora por pouco tempo. Ela deixou todos os itens importantes no carro, ou seja, ela tinha uma extrema confiança de que ela iria conseguir fazer aquela trilha e retornar com segurança para onde ela tinha deixado o carro. Esse é um dos grandes males, né, um dos grandes erros de pessoas que vão fazer trilha e são muito confiantes. Com essa autoconfiança, né, com essa confiança exacerbada, como é o caso do francês, que eu já contei em vídeos anteriores, que era muito experiente, foi fazer a trilha e acabou morrendo de hipotermia no Brasil. Um francês acostumado aos Alpes suíços, Alpes franceses, foi morrer de frio no Brasil. Parece coisa incrível, né? Mas essa moça aconteceu a mesma coisa. Excesso de confiança, vou só fazer uma trilhazinha, nem água eu vou levar. E acabou se perdendo, ficando 2 semanas na mata. Então, daí a importância. Não importa o que você vai fazer. Coisas mínimas têm que ser observadas. Já falei no meu vídeo da semana passada, né? Uma coisa para cortar, algo para beber e para reter água, comida mínima, algo para fazer fogo. Tudo isso ela precisou
e ela não tinha, porque ela tinha ignorado regras básicas de sobrevivência na mata. No terceiro dia, quando policiais e bombeiros começaram a procurá-la, Amanda abandonou as esperanças de encontrar o início da trilha e começou a procurar água. As coisas só pioraram. Ela caiu 6 metros de um penhasco íngreme, fraturando a perna e rompendo o menisco do joelho. No dia seguinte, ela perdeu os sapatos em uma enchente, o que a fez caminhar com muito mais dificuldade. Obviamente, né? A gente, na vida urbana, a gente está acostumado a ficar de sapato o tempo todo, de tênis, de chinelo, e nossos pés não estão adaptados a andar em terreno pedregoso, né, no chão. Então, quando você perde o sapato, numa situação dessa, a dificuldade de caminhar ela se torna muito grande, é um desafio muito grande. O tempo todo eu estava me aprofundando na selva, disse ela, embora pensasse que voltaria para o lugar de onde tinha vindo. À noite a jovem se cobria com samambaias, folhas e tudo o que mais se encontrava no chão. Algumas noites ela dormia na lama. Ela passou uma noite na toca de um javali. Ela comia tudo que conseguia encontrar de comestível, incluindo goiabas silvestres, plantas que não conseguia identificar e mariposas que pousavam em seu corpo. Ou seja, ela correu muito risco de se intoxicar com alguma planta desconhecida ou com algum animal venenoso, né? Eu estava ficando tão magra que realmente comecei a duvidar se conseguiria sobreviver, disse ela. Com o tempo passando e a falta de forças, Amanda começou a engatinhar em vez de andar e se deparou com um declive íngreme que parecia intransponível. Ela tinha machucado o menisco e ela tinha quebrado uma das pernas. Provavelmente ela nem sabia disso, né? Mas ela estava muito incapacitada, com fome, com sede, fraca e com partes do corpo debilitadas, quebradas, né? Perna quebrada. Então, difícil caminhar. Enquanto isso, um exército de voluntários revirou todas as pedras procurando por ela. Eles entraram em barrancos, em cavernas, procuraram em lagos e navegaram em riachos rápidos, procurando pela jovem. Outros mataram javalis agressivos e verificaram seus intestinos em busca de restos humanos. Nesse processo, pelo menos um voluntário foi atacado por um javali. No dia 17 de maio, Amanda estava perto de um riacho procurando alguma planta para jantar e algum lugar para dormir que não estivesse diretamente na lama. Ela já tinha desistido de ser encontrada por alguém. Estava ali só sobrevivendo, tentando não morrer, tentando viver mais um dia. Então foi nesse momento que ela viu um helicóptero. Ela disse que tinha visto e ouviu vários helicópteros voarem acima dela durante seu calvário perdido no mato. Mas nenhuma esperança, porque ninguém encontrava ela, né? Nenhum deles havia conseguido visualizá-la. No entanto, aquele helicóptero localizou ela naquele dia. Ela disse, eu olhei para cima e eles estavam bem em cima de mim. Eu fiquei tipo, ó, e eu apenas comecei a gritar. Ela gritou muito. E eles então ouviram e desceram e salvaram. Salvaram essa moça que estava praticamente morrendo. Então a equipe de resgate ela encontrou Amanda com uma perna quebrada, queimaduras de sol, arranhões, né, muitos arranhões, tinha machucados na perna e um menisco rompido no joelho. Os voluntários de resgate estavam vasculhando o raio de 1,5 km em torno do carro da Amanda, ou seja, ali nos arredores onde ela tinha deixado o carro. Mas, por um capricho, os pilotos do helicóptero naquela sexta-feira decidiram ir um pouco mais longe, cerca de 7 milhas da área de busca central por via aérea, o equivalente a 48 quilômetros em condições muito difíceis de caminhar. Ou seja, o raio de 1,5 km se transformou em 48 quilômetros. E foi exatamente nessas imediações que ela foi encontrada. Ela caminhou muito, mas muito além de onde estava o seu carro estacionado. Após ser encontrada e resgatada, ela foi transportada de avião para um aeroporto e levada para um hospital. Ela disse, estarei sempre em débito com a quantidade de pessoas que saíram para me resgatar, mesmo pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Foi um ato milagroso.
É uma selva amigável, disse ela. Não há muita coisa que possa te pegar, mas ainda assim esteja preparado. E ela dá algumas dicas aqui de como nós podemos estar preparados minimamente para ir para um lugar desse, né? Mesmo que pareça um local inofensivo. Certifique-se de ter equipamento certo. Ela tinha equipamento, ela tinha celular, ela tinha água, provavelmente ela tinha um casaco, mas ela resolveu não levar nada disso. Planeje sua aventura ou sua caminhada noturna. Opte por caminhos largos e fáceis de navegar. Não se esqueça de alertar a família ou amigos sobre seus planos. Isso é um dos maiores erros que os aventureiros de final de semana podem cometer. Então aqui eu já tratei também desses temas no último vídeo, né? E eu falei que eu sempre faço minhas trilhas sozinho, mas tenho no meu celular um aplicativo o qual minha família pode me localizar onde quer que eu esteja. Então são coisas mínimas que você pode fazer para estar preparado e não ficar perdido no mato, como essa moça ficou perdida por 2 semanas. Uma trilha que ela conseguiria fazer em 2, 3 horas, ela gastou 2 semanas para sair desta mata e mesmo assim com a ajuda de centenas de pessoas. Sozinha ela nunca conseguiria. Estaria morta em algum canto de uma floresta lá do Havaí. Uma floresta, segundo ela, não era perigosa, aparentemente, mas que conseguiu tomar mais de 2 semanas de sua vida e quase levou sua vida, na verdade. Então esse relato que eu trago aqui para vocês hoje, de Perdidos no Mato, a história da Amanda Heller, lá no Havaí. Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.